Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de filosofia. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, e ventilado. Tenha perto de você seu material, fones de ouvido e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar sobre filosofia medieval. A filosofia medieval foi um período em que os ideais cristãos, como a fé, eram explicados por meio da razão, se baseando na lógica. O cristianismo teve sua ascensão durante a Idade Média. Os conceitos religiosos começaram a ser explicados pela vertente filosófica, onde a fé, por exemplo, era expressada pela razão. Dessa forma, a filosofia medieval emergiu para explicar questões sobre o saber, revelando o saber racional. Nesse sentido, a filosofia medieval se consolidou nas ideias divinas de que já haviam sido reveladas pela humanidade. Além disso, elaborou respostas e teóricas para perguntas antigas, como sobre a origem do universo, a natureza humana e valores morais. Visto isso, surge uma forma de pensar em que conceitos religiosos eram de todo explicados pela razão. Assim estavam juntos dois tipos de conhecimento, o saber revelado do cristianismo e o saber racional da filosofia medieval. Logo, o período filosófico medieval ficou dividido entre a filosofia dos padres apostólicos e dos padres apologistas, a filosofia patrística e a escolástica, sendo as duas últimas filosofias as mais importantes para o período medieval. Características da filosofia medieval. A filosofia medieval foi um período de expansão e consolidação do cristianismo nos países da Europa Ocidental. Isso porque durante os séculos V e XV, a Igreja Católica possuía grande influência sobre os pensamentos, as explicações, os atos e os sentimentos dos seres humanos da Idade Média. Então aí a gente está vendo a obra de Michelangelo, a criação de Adão, onde a gente vê o homem tocando o dedo de Deus, e notando também que Deus está dentro de um cérebro, e que isso leva a crer que Deus é uma criação do homem, Então, por isso que está dentro de sua cabeça ali, de seu cérebro, Dessa forma, eram postas as condições dos indivíduos como questões subjetivas e do seu interior, além das relações com o mundo. Nesse sentido, dentre as principais características do período estavam conceitos desenvolvidos com base na filosofia grego-romana, união da fé cristã e da razão, que isso daí está fazendo referência à escolástica, que foi do Tomás de Aquino. Filosofia grega utilizada ao cristianismo, busca da verdade divina. A partir disso, os filósofos, junto com os religiosos e integrantes do clero, debatiam temas importantes como a existência de Deus. Além disso, colocavam em debate a fé e a razão. Além das perguntas que circundavam a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, dentre outras questões. Divisões da filosofia medieval. A Idade Média foi um período extenso da história da humanidade. Por conta disso, a filosofia medieval foi dividida em 4 fases para melhor entendimento científico. A filosofia medieval abrange os séculos I ao XIV da era cristã. Vale lembrar que as questões debatidas nesse período já eram tratadas antes mesmo de serem postas no período cronológico. Isso porque depois da morte de Jesus Cristo, os adeptos ao cristianismo tiveram que agregar a filosofia grega aos ensinamentos da Igreja Católica. Dessa forma, o período de filosofia medieval foi dividido em filosofia dos padres apostólicos, filosofia dos padres apologistas, a patrística e a escolástica. Filosofia dos padres apostólicos e apologistas. A filosofia dos padres apostólicos foi desenvolvida no início do cristianismo entre os séculos I e II. Dessa forma, os filósofos deste período desenvolveram os ensinamentos ligados à vida de Jesus Cristo. Entretanto, exerciam a filosofia num meio ainda profano. Padres apostólicos são sacerdotes da recém-formada Igreja de Cristo. A gente vê aí a foto de como é que eles se portavam e se vestiam, certo? Visto isso, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, foi um dos nomes mais representativos do período, tendo escrito, por exemplo, a epístola que estão inclusas no Novo Testamento.
Já a filosofia dos padres apologistas, desenvolvida entre os séculos 3 e 4, como o próprio nome sugere, estava ligada à ideia de enaltecimento, nesse sentido fazia apologia, ou seja, defendiam algum ideal, uma relação à fé cristã, por exemplo. Dessa forma, utilizava argumentos e figuras de linguagem para dialogar com os gregos adeptos da filosofia grego-romana. Logo, defendia o cristianismo como forma de pensamento superior às questões dos pensamentos da filosofia clássica. E por fim, deixo a atividade para vocês, pesquisar e escrever sobre a idade da fé e a sua filosofia medieval. Ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acesse o conteúdo da agenda eletrônica de vocês para estar sabendo as novidades da escola. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima aula, valeu!